Queres saber qual é a justa medida das riquezas? Primeiro, o que é necessário. Segundo, o que é suficiente. Nesse vídeo eu trago não simplesmente as máximas, mas também as principais ideias que o Sêneca apresenta nas Cartas a Lucílio, que são consideradas a principal obra que sobreviveu dele. Na primeira carta, ele diz o seguinte: concentra e aproveita todo o tempo. Dê o justo valor ao tempo e preenche todas as suas horas. Se tomares nas mãos o dia de hoje, conseguirás depender menos do dia de amanhã. De adiantamento em adiantamento, a vida vai se passando. Nada nos pertence, Lucílio. Apenas o tempo é mesmo nosso. A ideia dele aqui não é de simplesmente fazer uma listinha de afazeres do dia para fazer todos eles o mais rápido possível e sobrar o máximo de tempo para você. Mas é o de ter consciência do que você está fazendo. A cada momento, ter certeza de que é aquilo que você queria estar fazendo mesmo, que você quer fazer, que você tem que fazer. E aí você preenche o dia com essas coisas. E isso é o que garante que você vai avançar mais e mais aqueles que são os seus propósitos, tendo consciência de quais eles são e fazendo aquilo que é necessário. E esses momentos que a gente perde, supostamente para aproveitar, para curtir, relaxar e descansar, na verdade eles em geral não servem para isso. A gente continua tão estressado e tenso quanto estava antes, tão cansado quanto estava antes. Então eles só servem mesmo para perder tempo. É esse tipo de momento que não tá nas nossas mãos e que a gente precisa remover e fazer aquilo que a gente realmente quer fazer, sem a desculpa de que vai ser melhor a gente não tá fazendo aquelas coisas e se largar à deriva fazendo qualquer atividade que absorva a nossa atenção. Na segunda carta, a ideia principal é sobre as viagens. Ele diz assim: não viajas continuamente, nem te deixas agitar por constantes deslocações. Um semelhante deambular é indício de uma alma doente. Ele usa essa ideia das viagens não só literalmente para o deslocamento, mas também para você não ficar indo atrás de muitos autores com muitas ideias diferentes e se metendo em tudo quanto é filosofia e ideologia. A ideia dele é que você escolha alguns poucos autores e você mergulhe neles. Assim como você escolha o lugar certo para se viver e fique nesse lugar, ao invés de ficar se metendo a viajar para todos os cantos. Provar muita coisa é sintoma de estômago embotado. Quando são muitos e variados os pratos, eles só fazem mal ao invés de alimentar. Eu acho essa ideia importante. Em geral, culpam os autores pelas besteiras que se dizem em nome deles. Mas a verdade é que quase sempre o problema poderia ter sido resolvido se a pessoa falando besteira tivesse lido direito aquele autor. Mas ao invés disso, ela estava lendo 1000 outras pessoas falando dele e falando de outras coisas. Então, para seguir esse conselho, você escolhe 2, 3 autores. O ideal seria 1, mas vamos ser razoáveis aqui e considerar uns 2 ou 3 autores. E você sempre, pelo menos por anos, você se foca nesses caras. E você aprende bem como eles pensam e quem eles são. E você busca suas respostas neles. E quando você estiver cansado de um, você move para o outro e do outro para um, mas sem se distanciar para ouvir as vozes, a multidão de sábios do mundo. E o Sêneca também dá um conselho pro Lucílio sobre o que fazer com esses estudos diários. Ele fala que todo dia ele guarda uma máxima sobre o que ele estudou. E a máxima daquele dia foi o seguinte: queres saber qual a medida justa das riquezas? Primeiro, aquilo que é necessário. Segundo, aquilo que é suficiente. A terceira carta é sobre amizade. Ela começa com um evento curioso, porque o Lucílio, supostamente, o Sêneca conta isso na carta, que o Lucílio teria dito para o Sêneca entregar uma carta para um amigo dele, que viria lá buscar, mas que ele não conversasse sobre o Lucílio com esse amigo. E aí o Sêneca fica um pouco indignado, de pô, você diz que o cara é amigo, mas você tá falando para não falar sobre você com ele, então ele é amigo ou não é? E daí ele fala assim: após o início da amizade, há de ter confiança, antes sim é que se deve ajuizar. O ponto dele é que você deve ser muito desconfiado e sério com relação a com quem você faz as suas amizades. Mas quando você faz as amizades, é aí que o cara já passou. É justamente para isso que você precisa ser tão severo quanto aos critérios. Para que depois você possa se soltar. Para que daí você possa, e na verdade é o seu dever, se soltar. Pensa longamente se alguém é digno de que o incluas no número de teus amigos. Quando decidires incluí-lo, então recebe-o de coração aberto e fala com ele tão à vontade como com ti próprio. E talvez a gente não queira ir tão longe
quanto o Sêneca. Eu, pelo menos, tenho um pouco de receio de recomendar a alunos que eles simplesmente descubram quem é amigo e confiem em tudo, 100%, porque esse é o conselho do Sêneca mesmo. Ele chega ao ponto de dizer que você deve viver de tal maneira que não tenha que confiar a si mesmo, nada que não confiaria a um amigo. Quer dizer, tudo aquilo em que o seu amigo pode te trair, você também poderia se trair. Talvez isso seja extremo, talvez seja uma sabedoria que, numa investigação mais profunda, a gente perceberia que ele está mais certo do que parece. Mas ele avança falando dessa dicotomia de não confiar em ninguém versus confiar demais em todo mundo. Ele fala que não devemos fazer nenhuma coisa nem outra. Qualquer delas, ou confiar em todos ou não confiar em ninguém, é um erro. Apenas diria que a primeira é um erro mais honroso, e a segunda um erro mais seguro. Ele fala disso o seguinte: houve quem se refugiasse na escuridão, com a ideia de que tudo quanto está em plena luz é marcado pela confusão. Ou seja, que o cara que não confia em ninguém, ele não confia em ninguém porque, teoricamente, seria melhor pra ele. Mas ele acaba se ferrando mais em não confiar em ninguém. Ele acaba se metendo mais na escuridão, que seria o problema dos traidores, nessa metáfora. Porque o cara que não quer ter nenhum amigo e não confia em ninguém, o medo dele é o de ser atacado pelas costas. Só que o cara que não tem nenhum amigo acaba sendo tão fácil de atacar pelas costas quanto o cara que tem todos os amigos do mundo e fica sendo esfaqueado por eles, saca? Então a ideia é um caminho mais intermediário, de você achar bem em quem você deve confiar, e a eles você expõe as costas, sim. Caso contrário, você vai acabar se ferrando do mesmo jeito. A quarta carta fala da morte. Nenhum mal é verdadeiramente grande quando é o último. Ninguém pode obter uma vida segura se continuamente pensar em prolongá-la. Se considerar entre os bens mais preciosos um grande número de anos. Quer dizer que se você quiser viver mais, é melhor você não tentar viver mais. Se você quiser buscar a felicidade, é melhor você não buscar a felicidade. Isso tem a ver com um ponto que eu trouxe em outros dos meus vídeos de estoicismo já, de como quanto mais você teme a sua vida, mais vulnerável e fraco você se torna. Aqueles que não temem nada nem ninguém, muito menos a própria morte, esses se tornam os senhores dos outros. Porque eles atacam e eles tomam riscos e acabam dando certo porque os outros agem como covardes de sua perspectiva. Porque eles amam a vida. Mas em graus menores isso também funciona. Quanto mais medo de perder você tem, mais você tá com as mãos amarradas e acaba perdendo por causa deste medo. Mas o estoicismo, o Sêneca, chega a um ponto mais extremo até, de que você precisa ser capaz de desprezar essas coisas. Você precisa não dar valor nenhum à vida, porque você pode perdê-la. Não é só o de não se importar tanto, é o de dar zero valor. É difícil, você dirá, levar o espírito a conseguir desprezar a vida. Mas tu não vês como, continuamente, ela é desprezada por motivos fúteis? Esse ponto do Sêneca é excelente. Olha em volta, quantos não tiram a própria vida por terem sido traídos, não terem passado numa prova, ou qualquer outro motivo muito mais fútil do que a filosofia. Ele diz que você acha mesmo que a virtude é incapaz de conseguir aquilo que um terror ou um pânico consegue? Ou seja, desprezar a própria vida. Se queres ter uma vida agradável, deixas de te preocupar com ela. Nenhum objeto dá bem-estar ao seu possuidor, senão quando este está preparado para ficar sem ele. Você só é capaz de apreciar algo quando você entende e aceita que você vai perder esse algo, que ele não é eterno. Mas é isso, muito obrigado por assistir até o fim. Eu vou trazer também em outros vídeos mais cartas, pretendo seguir na ordem mesmo. A gente viu aqui as 4 primeiras cartas das cartas a Lucílio do Sêneca, e depois eu vou tentar trazer talvez um pouco mais de cartas. Talvez das 5 até a 12, não sei, vamos ver. Porque os livros estão separados dessa forma, né? Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham curtido e também espero que vocês entrem no meu novo esquema de membros. Agora você pode participar, você pode se tornar um membro oficial do canal. E daí todas as transmissões ao vivo que eu faço transmissão ao vivo toda semana na segunda-feira, garantido, às 9h30. Mas em geral eu também apareço pelo menos na quinta e no fim de semana algum dia. E daí nessas transmissões, se você paga R$2,99, que é o mínimo pra ser membro, você já consegue usar todos os emotes na live e tudo mais. E também você recebe um convite pra um grupo secreto de WhatsApp, secreto entre aspas, né? O grupo só pra quem é membro. E daí eu converso com vocês lá também quando eu conseguir. Mas por enquanto tá tranquilo, então é uma boa hora pra vir. E é isso aí, galera. Falou, até a próxima e até mais.